Muito boa tarde. Como estão vocês nesse início de ano, amigas e amigos do Oração Ação? Esse nosso grupo de estudos e de emissão de luz. Existem inúmeros centros de emissão de luz no planeta. Nós nem imaginamos quantos. Particularmente conheço alguns grupos de trabalho que são essas bolhas de nova terra, esses faróis de luz espiritual na terra. Wagner Borges, Mônica de Medeiros e Margarete Áquila, o trabalho do Rancho dos Gnomos, o trabalho de Água de Aruanda, e milhares de outros trabalhos, Fraternidade Sem Fronteiras, milhares de outros trabalhos, milhares de outros centros pequenos, grupos religiosos pequenos, das mais diferentes denominações, pessoas sozinhas que se põem a orar, fazer em suas casas Evangelho no Lar, círculo bíblico, terço, novena, meditação, mentalização, grupos de yoga. Não há fronteiras para a luz. No campo institucional, no campo da prática, a grande fronteira é o próprio ser que se impõe, rendendo-se às suas crenças, aos seus preconceitos, às suas invejas, aos seus orgulhos, pretensões. Isso, sem dúvida, obstaculiza, bloqueia as emissões de luz. Nós que estamos aqui nessa nossa prática, estamos nos exercitando e, ao mesmo tempo, emitindo a luz que é possível para cada um de nós. Todos nós temos limitações, mas todos nós temos potências. E trabalhar limites e potencialidades o tempo todo nesse binômio é crescer, exercitar-se, evoluir. Por isso, é uma grande alegria estarmos juntos. Não há coisa mais importante para alguém que se pretende em movimento, que se pretende em desenvolvimento, do que o exercício. Disse Jesus: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, para muito além de rótulos, postos, posturas, títulos, está a prática e a intencionalidade nessa prática. A prática que se vê e a intencionalidade que não se vê é que determinam a qualidade do exercício, a qualidade do movimento. Que assim seja para todos nós, dentro das nossas enormes limitações, tenhamos uma abundância de boa vontade. É só isso que Deus nos pede. Assim sendo, vamos para os nossos estudos. Estamos na quarta parte do capítulo 2 desse O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um excelente livro de sabedoria, no mesmo nível, para nós que não temos estatura espiritual para avaliar todos os livros de sabedoria, mas no mesmo nível de diversos outros livros de sabedoria, iluminados sempre pelo maior de todos ao nosso conceito, que é o Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que não está acima de diversas outras mensagens espirituais, sem dúvida oriundas do plano maior. Não há competição, há apenas diversificação da luz, que é única, para poder atingir os mais diferentes ambientes. O próprio Paulo de Tarso diz que se fez de tudo para todos para falar e levar Jesus. Muito bom, que assim seja. Então, capítulo 2, punições e prazeres futuros. Hoje estamos nas questões 976A e 977, abrangendo a realidade espiritual, como fica o espírito no plano espiritual, que é o plano da mente, onde a mente rege praticamente todas as coisas, já que a influência da matéria é muito menor do que no nosso plano. Então vamos tentar entender como as vivências, os sofrimentos dos amores e os sofrimentos das vítimas afetam a saúde mental, afetam a mente do espírito. Então, há a situação, claro, já que as evoluções não são parelhas, não são idênticas, ao contrário, são peculiares de cada criatura. É muito comum que num grupo karma, numa família, numa certa coletividade, porque famílias são grupos karma, em geral, que atravessam diversas vidas, e é comum que um membro ou outro consiga um nível de evolução maior do que outros que ficam retardatários. Como fica a felicidade desses que avançaram mais, assistindo, sabendo da necessidade dos seus entes queridos? E isso é um ponto que Kardec quer saber e que os espíritos respondem. Ao outro ponto é como fica a mente dos culpados no mundo espiritual. A culpa é reconhecida pela ciência do comportamento, já aqui na Terra, como um dos grandes venenos mentais da criatura. Se aqui já é tão forte, no mundo espiritual, muito mais. Como fica a mente dos culpados no plano espiritual? Vamos estudar isso? Questões 976A e 977. Vamos lá. 976A, Kardec pergunta assim: a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem os bons espíritos amaram na terra, não lhes perturba a felicidade? E a resposta vem assim: conforme já dissemos, os bons espíritos veem apenas o que querem. Se eles não vissem esses sofrimentos, seriam estranhos e indiferentes a quem amaram na terra. Entretanto, os bons espíritos consideram essas aflições sob um outro ponto de vista, porque eles sabem que esses sofrimentos são úteis ao progresso daqueles que os suportam sem lamentações. Eles se afligem muito mais com a falta de ânimo, que retarda a caminhada, do que com os sofrimentos propriamente ditos.
pois sabem que estes são passageiros. Olha que interessante isso que está aqui. Um pai e uma mãe, que sentimentos têm diante de seus filhos que, debruçados sobre os exercícios de escola, vivem angústias, sentem-se desafiados. De alguma forma, essas angústias, esses desafios, são os sofrimentos do seu filho. O que faz uma boa mãe e um bom pai? Podem eles ser indiferentes às angústias dos seus filhos? Claro que não. Se são bons pais, não podem, e os bons espíritos também não serão indiferentes ao sofrimento daqueles a quem amaram na terra. Mas os bons pais e os bons espíritos se desarmonizarão com as angústias dos seus entes queridos, dos seus filhos? Farão de tudo para sanar essas angústias e afastar os problemas, os desafios, as dificuldades? Em primeiro lugar, não é porque são bons espíritos que tudo podem, que podem afastar os desafios que a lei de Deus acarretou para os seus entes queridos. Há uma limitação de intervenção mesmo para os bons espíritos. Em segundo lugar, se o espírito é bom, se os pais são bons, sabem que a dificuldade, que a angústia é própria do processo de aprendizado, é própria do processo de expansão espiritual. Então se apoiam, se estão juntos aqueles que amam e que vivem dificuldades, não buscam essa ausência de problemas, porque só pode viver a ausência de problemas quem tem ausência de aprendizado. Todo aprendizado é uma transição entre a ignorância e a sabedoria, sempre relativa. Essa transição entre a ignorância, na qual estávamos acomodados, e a sabedoria que nos potencializará a alma, é uma crise. E a crise gera tensões, sofrimentos. É próprio do aprendizado sair de uma zona de conforto e ir para outra zona de maior fortalecimento, de maior comodidade até, mas com dor, com angústia. Piaget, se não me engano, é Piaget que numa passagem preciosa compara o processo de aprendizado com um molusco, um animal que tenha a sua carne mole, mas que para não ficar, animal marinho que tem a sua carne mole, mas que para não ficar excessivamente exposto aos predadores, a natureza proveu esses animais de uma casca dura que os envolve e protege. Mas, além de proteger, essa casca dura limita o seu crescimento de uma forma em que a tensão interna, em certos momentos, fica insuportável e esse animal mole sai de dentro da casca, abandona a sua casca para, livre e expandido, segregar outra substância que vai se endurecer e formar uma casca maior, onde ele fique mais confortável.
e maior, e tenha de margem a maior crescimento. A imagem é muito interessante porque fala dos ciclos de aprendizado, ciclos de crenças, que não são da sombra para a luz, que não são da água para o vinho, mas que são relativos. Ninguém tem uma ignorância total, ninguém tem uma sabedoria total, especialmente no nosso nível. Como um molusco, nós formamos nossas crenças rígidas e essas crenças rígidas nos protegem até certo ponto, mas nos angustiam e nos desafiam até certo ponto. O aprendizado se dá quando esse incômodo gerado pela ignorância se torna insuportável e nós abandonamos crenças como o molusco abandona a sua casca. Esse estado de angústia, de crise, vai gerando uma nova maneira de ver o mundo, como o molusco, quando sai da casca, gera uma nova casca para ele. Também é um movimento que a filosofia define como tese, antítese e síntese. A tese sendo o primeiro estágio, até certo ponto acomodado em que estamos. A antítese representa a crise, o conflito com a tese, e a síntese representa um novo estágio, uma nova tese, mais ampla, mais rica, mais profunda. É uma visão interessante do processo de aprendizado que tem servido ao meu entendimento do processo de expansão e ofereço a vocês. Veja se lhe serve. Pois nesse processo, nessa crise, o espírito medianamente lúcido já entende que ficará mais frágil, que ficará mais suscetível em suas crises, como um molusco fica mais suscetível aos predadores quando sai da casca. Mas o espírito medianamente, o espírito de boa vontade, de mediana lucidez, já é convidado a aceitar a sua falta de certezas. Com Sócrates, por exemplo, que ensinou que a única coisa que ele sabe é que ele nada sabe. É uma posição firme no sentido de não permitir que a rigidez excessiva, que a arrogância tome conta do seu ser. Não é? É, sem dúvida, uma crença de humildade e de abertura ao aprendizado. Quando achamos que sabemos, nos fechamos a novos aprendizados. Quando temos consciência da nossa ignorância, nos abrimos. Não é? Que assim seja com todos nós. Então a pergunta vem assim: isto, entre a visão dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra, não lhes perturba a felicidade? Conforme já dissemos, os bons espíritos veem apenas o que querem. Se eles não vissem os sofrimentos daqueles que amaram, ou que amam, seriam estranhos e indiferentes àqueles a quem amaram, se afeiçoaram na terra. Entretanto, os bons espíritos consideram essas aflições sob um outro ponto de vista, porque eles sabem que esses sofrimentos são úteis ao progresso daqueles que os suportam sem lamentações. Então, eles ficam mais preocupados com a atitude daqueles seus entes queridos que sofrem. É o que eles falam em seguida. Eles, os bons espíritos, se afligem muito mais com a falta de ânimo, com as lamentações, que retardam a caminhada do que com os sofrimentos propriamente ditos. Muito mais com a atitude dos seus entes queridos
do que com aquilo que eles estão vivendo. Porque aquilo que eles estão vivendo é karma, é consequência, é colheita dos seus plantios. O mais importante é com que atitude nós colhemos o que plantamos e nós nos dispomos a novos plantios muito melhores do que aqueles feitos no passado. É nisso que eles atuam, é nisso que eles estimulam seus entes queridos e têm alegrias quando são ouvidos e quando estimulam e conseguem movimentar a boa vontade daqueles que amam. Pergunta 977. Já que os espíritos não podem esconder o pensamento uns dos outros, dizemos sempre que a pátria espiritual é a pátria regida pela mente e que todos os atos da vida são conhecidos, pelo menos em certos níveis de evolução espiritual, podemos concluir que o culpado, que o espírito culpado na pátria espiritual está sempre na presença de sua vítima? O que é o espírito culpado? É aquele cujo erro aparece, surge e ressurge na sua mente com constância. Essa constância da visão do seu erro, às vezes agravada por uma certa dramaticidade, que rebaixa sua autoestima, que o faz crer ainda mais que quem errou tem que ser punido. A culpa tem a ver com punição. A culpa tem a ver com baixa estima. Nesse quadro, o espírito que se vê como culpado está sempre na presença de sua vítima? A resposta vem assim: o bom senso diz que não pode ser de outro modo. O que querem dizer os espíritos? Ora, se o plano espiritual é o plano da mente e da sintonia, se a mente do culpado constantemente se reporta ao seu erro e àqueles a quem prejudicou, a quem esse culpado atrairá ou será atraído? Claro, a sua vítima. A exceção acontece quando essa vítima, por exemplo, já o perdoou profundamente. Porque o perdão tem níveis. Às vezes ele é só da boca para fora, às vezes ele tem apenas uma boa vontade de perdoar, mas não alcançou o perdão efetivo. Às vezes a pessoa perdoa, mas não quer mais ver pela frente. E às vezes a pessoa alcança o nível da compreensão que aquele erro foi parte inevitável do estágio de aprendizado incipiente no qual a pessoa vivia, o seu agressor vivia. Quando a pessoa atinge esse último estágio da compreensão e nada fica no seu campo emocional, como mágoa, como culpa, como necessidade de punição ou de autopunição, essa vítima não oferece mais ponto de conexão com o seu agressor. Ela, com esse perdão da compreensão, a vítima adquire condições de voar, de evoluir para outras paragens. Ainda que o seu agressor esteja congelado na culpa e na autopunição. Quando então esse congelado na culpa e na autopunição, pela atração, pela sintonia, pela mente,
se grudará, se aproximará de ambientes onde haja espíritos culpados e vitimizados, até que ele também alcance uma compreensão maior, mais profunda, se perdoe, se dedique à reparação, à compensação, à reconciliação, se não com a sua vítima, mas com outras vítimas, através do serviço, da compaixão, da ajuda. E então será a vez dele de se emancipar, seguir, como Jesus falava aos grandes errados, vá e não erres mais. Que assim nós possamos entender, com esses exemplos, um pouco mais do que é o território do plano espiritual, que apenas é também o território da matéria um pouco mais potencializado. Mas tenho certeza que a mesma lógica se aplica também à matéria, porque os culpados na matéria também vivem em mundos singulares, em cadeias construídas por si mesmo, da qual só se sai com a chave do perdão e com a chave da compreensão. Muito bom. Saudemos agora os amigos, os colegas de classe desse nosso grupo de estudos, Marco Aurélio Trindade, saudando a linda noite, Lúcia Galvão dando seu boa noite, Estela Mares chamando amigos. Eu estimulo cada um de vocês a também chamarem amigos para esse nosso momento. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, lembrando das vítimas das guerras e das vítimas dos desastres climáticos pelo mundo. Enir Cajazeira, Domingos Natalo, Andréa Santos, Mônica Silva e Adelaide Dias, saudando a todos os colegas de classe aqui com o seu boa noite. Se você entendeu que houve pontos que colaboram com o nosso crescimento espiritual, com a nossa compreensão da pátria espiritual e do mundo da mente aqui na Terra, nesse nosso encontro, espalhe, compartilhe, porque ele também pode servir. Nesses nossos tempos, servir está também em não compartilhar coisas desarmônicas e compartilhar coisas harmônicas. Que assim seja, paz e luz para todos e até amanhã.